Graça e paz a todos, Robson de Magalhães, mais uma vez no Palavra de Fé Salvos pela Graça. Sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês uma grande alegria, um êxito que eu recebi neste primeiro semestre de 2019. Após 4 anos frequentando salas de aulas, fazendo trabalhos, seminários, provas, tive o privilégio de receber nas minhas mãos o meu diploma, o meu certificado de bacharel de teologia, curso superior de teologia, pela CGADB, Conselho de Educação e Cultura da Assembleia de Deus do Belém. E eu quero aqui contar a trajetória, alguns momentos emblemáticos, outros engraçados, como se iniciou. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no Palavra de Fé, acione o sininho e faça parte deste projeto. O Palavra de Fé tem 2 colunas neste projeto. Primeiro, levar o Evangelho de Cristo, o verdadeiro e saudável Evangelho de Cristo. E segundo, levar conscientização cristã, fazendo vídeos curtos falando acerca de religião, políticas, atualidades, para que nós cristãos possamos nos portar de uma maneira melhor nesta sociedade atual. Se inscreva no Palavra de Fé e ajuda-nos neste projeto. Pessoal, este canal é um canal conservador e cristão. E ele tem por base a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 18, que diz dessa forma: crescei na graça e no conhecimento. Crescer na graça é ter uma vida espiritual em comunhão com Deus, através de orações, devocionais, através de consagrações. Nós cristãos reservamos um dia, um determinado espaço do dia, e nós não nos alimentamos para poder chegarmos mais próximos de Deus. Isto é crescer na graça. E crescer no conhecimento para nós cristãos é estudar as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento. E é gozado porque no início de 2015 eu estava neste período de consagração. Qual era o objetivo naquele momento? Era um domingo e eu comecei a jejuar, a consagrar após um período de oração. E eu pedi isto para Deus. Falei: Senhor, eu quero conhecer o Teu Evangelho. Me dê o Teu Evangelho. Eu quero manusear bem a Tua Palavra. E neste dia que eu estava jejuando, consagrando, foi muito engraçado porque chegou até mim um amigo. E ele vai assistir o vídeo e vai dar o like, comentário, o pastor Alex Santos, me perguntando se eu queria estudar teologia. Parece engraçado, mas aconteceu. Quando ele me falou isto, na hora me despertou o propósito que eu estava fazendo naquele dia. E ele me apresentou ao CETAD. Portanto, neste momento de propósito, de consagração, eu tive o privilégio de conhecer a escola que está afiliada à CGADB, ao Conselho Educacional e Cultura da Assembleia de Deus Belém, uma faculdade conservadora e com excelentes professores, a qual eu já sugiro a quem quiser estudar. E comecei ali a ler e tentar entender muitas coisas. O mais engraçado foi a fala do pastor Expedito Marinho, que falou desta forma: o problema não é aprender coisas novas, é vocês desaprenderem várias coisas que vocês aprenderam errado. Quando o pastor Expedito Marinho trouxe esta frase, eu comecei a ficar preocupado acerca do que eu tinha ouvido e aprendido. Pessoal, é muito importante estudar todo tipo de teologia sadia. A teologia a qual eu estudei nesses 4 anos é uma teologia conservadora e não liberal. Pessoal, por que conhecer? Eu sempre tive esse desejo de conhecer, de obter conhecimentos. E para conhecer Deus não tem uma outra forma se não for através da Bíblia Sagrada. Quando eu iniciei a faculdade, o pastor Expedito Marinho falou algo muito interessante que eu fiquei um pouco perplexo. Abre aspas. O problema não é vocês aprenderem coisas novas, mas desaprenderem coisas que aprenderam erradas. Fecha aspas. E eu não imaginava que como eu estava equivocados em muitos pontos. É muito importante que as pessoas entendam a relevância em estudar teologia.
Quando eu comecei a estudar teologia, eu sabia muito bem que seria algo que não iria me gerar dinheiro. Inclusive, um dos professores falou sobre isso, que a teologia poderia te gerar duas coisas. Primeiro, fazer a verdadeira vontade de Deus, levando o evangelho, levando ensinamentos, levando até pessoas vidas. Segundo, enganar pessoas, se enriquecer, levar um falso evangelho e desta forma crescer apenas no aspecto material. Infelizmente, deixarei neste vídeo de pontuar alguns exemplos para não estragar este momento tão maravilhoso, tão mágico para mim. Eu comecei a estudar teologia pelo primeiro ponto. Eu queria levar até as pessoas o conhecimento, eu queria levar até pessoas Cristo. Teve um momento que foi muito engraçado, que eu estava ali na sala de aula e um dos professores, eu não vou citar o nome para não ser delicado, ele começou a ensinar algo e eu não quis aceitar esse ensinamento deste professor e eu comecei a ficar muito bravo, muito irritado. E quem conhece o Robson Magalhães na sala de aula, eu levantei, bati o pé e saí da sala de aula nervoso, irritado, como um grande menino bobo, bocó, que não deveria ter tomado esta atitude. Obviamente que posteriormente eu me arrependi, pedi perdão para o professor e entendia o que ele queria fazer. Ele queria me libertar da vila, ele queria me libertar da gaiola. E eu aprendi muitas coisas, como é importante estudar teologia, como foi importante estes anos que eu passei nesse seminário teológico. Pessoal, eu digo a todos que é muito importante um pastor, um evangelista, um presbítero, qualquer pessoa que exerça a liderança de uma igreja que tenha no mínimo um curso básico ou técnico de teologia. Pelo menos algo para poder ensinar para as pessoas. Se nós pegarmos todas as profissões têm uma formação. O enfermeiro, dentista, advogado, professor, policial, todos passam por uma formação. E é necessário que os pastores também estudem. Nós não podemos nos enganar e pensar que os antigos não estudavam. Não. O Hinos às Harpas, por volta de 1920, 1930, quando eles começaram a criar os hinos da harpa, eles tinham um único objetivo: ensinar os novos convertidos as doutrinas fundamentais das igrejas. Todas aquelas pessoas aprenderam muitos com os hinos da harpas. E naquela igreja também antiga, a igreja clássica da Assembleia de Deus do Belém do Pará, iniciou também as escolas bíblicas dominicais. É muito importante que todo pastor, líder, ele estude teologia, no mínimo o básico ou o técnico. Seria fundamental que ele fizesse o curso superior de teologia. Eu quero aqui trazer esta nova a vocês, dizer a vocês que além do conhecimento secular, eu queria ter um conhecimento religioso, eu queria fazer este seminário, mas eu não parei por aqui não, pessoal. Eu já adquiri novos livros, eu já estou indo para uma próxima fase e graças a Deus, nesse segundo semestre, já iniciarei um mestrado de teologia. Sim, serão mais 4 anos lá na Vila Mariana, na Faculdade Servos de Cristo. Tem alguns professores que vocês conhecem, como Carlos Vailate, Jonas de Madureira e muitos outros. Terei o privilégio de agora estudar com estes grandes mestres. O Palavra de Fé Salvos pela Graça se coloca à disposição para poder levar o Evangelho e também levar conscientização cristã. Este é o propósito do Palavra de Fé. Agora, formado de fato e de direito no curso superior de teologia. Muito obrigado a todos que oraram por este projeto. Muito obrigado aos meus amigos que me suportaram nestes 4 anos. Muito obrigado à minha família, em especial à minha mãe, que quando eu liguei para ela, ela chorou. E eu quero aqui já mandar um beijo para minha esposa e o meu filho, Nathalie e Pedro, que tiveram muita paciência comigo. E como não agradecer a meu Jesus Cristo? Eu digo, Jesus, ele é o oxigênio dos meus pulmões, ele é o sangue das minhas veias, ele é o motor do meu coração.
Jesus, ele é o espírito desta carcaça, deste corpo. Jesus, ele é tudo para mim. E eu quero finalizar com esta frase: se forem me tirar o meu Cristo, que tire a minha vida. A única coisa que eu quero é conhecer, é saber mais e mais do infinito. E o finito, em demanda do infinito, está infinitamente longe. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por participarem, por ajudarem o Palavra de Fé. Agora, Robson de Magalhães, de fato e de direito, teólogo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.